Agora sim está gravando, então agora eu vou poder disponibilizar essa palestra gravada para todos. E, como eu citei anteriormente também, a presença nessa palestra dá o direito a um desconto de quem quiser o curso preparatório. Posteriormente eu vou falar a respeito disso, mas a gente vai ter o áudio e os slides aqui, inclusive, a respeito da palestra disponível para vocês via e-mail. Perfeito? Eu já vou começar, mas vocês já viram, ou seja, a qualquer momento vocês podem interromper, pode clicar no chat para alguma pergunta, alguma questão, ou pode abrir o microfone aí e falar a qualquer momento, caso queiram qualquer assunto pertinente. Perfeito? Então vamos lá. O que eu preparei para a gente? Perceba, nós vamos tratar aqui, sim, uma introdução inicial do porquê essa história de análise de negócio por gerenciamento de projetos, certo? O que é a análise de negócio para o gerenciamento de projetos? A gente vai fazer uma rápida introdução a respeito. Vamos falar um pouco do que quais as características da certificação PMI e PBA. E aqui, sem dúvida, está a parte mais divertida, vamos dizer assim, que é a nossa mini aula de certificação PMI e PBA, onde eu já passo a considerar vocês como alunos e a gente vai fazer como se fosse uma aula para que vocês, como eu citei, tenham uma vivência de como funciona um preparatório para certificação, no nosso caso, PBA no online ao vivo. Perfeito? E aí a gente começa, então. Por que essa história de análise de negócio para gerenciamento de projetos? A história é longa, mas o PMI tem um namoro antigo com essa história de análise de negócio para gerenciamento de projetos, mas ela só oficializou mesmo esse casamento a partir do momento que, em 2014, ela lançou um estudo que ele lança anualmente, chamado Pulse of the Professional, e num desses estudos ela citou que grande parte dos insucessos em projetos vem de dois grandes assuntos. O primeiro deles, grau de alinhamento. Ou seja, era comum a gente ter projetos bem-sucedidos, mas por não estar alinhados com a estratégia da organização, eu tenho um projeto bem-sucedido, mas não entrega valor para o negócio. Então, o PMI detectou esse problema já há algum tempo. E lembre-se, apesar de a gente ter gestão de projetos, PMBOK, apesar da gente ter gestão de programa, apesar da gente ter gestão de portfólio, a história é longa, mas os desafios foram mudando e aumentando, e ela começou a perceber que os resultados não estavam nessa linha sendo muito legais. Somado a isso, ela acrescentou também um dos segundos pontos, e possivelmente o principal, a respeito de levantamento de requisitos, onde ela citou que 38% das causas de insucesso nos projetos, isso no estudo deles em 2014. E em 2013, perceba, eram 32%, então o problema está aumentando. Um dos grandes problemas de insucesso no projeto era estar aqui, levantamento impreciso de requisitos. Então, basicamente, o que deu o sinal de alerta foi isso: falta de alinhamento estratégico, certo, do projeto com o negócio, projetos que não entregam valor para o negócio, e um dos principais motivos disso é levantamento impreciso de requisitos, problemas na gestão de requisitos em projetos. E isso foi o que o PMI usou como base para falar o seguinte: bom, preciso fazer uma mudança, preciso trazer essa tal de análise de negócio, que eu vou detalhar com vocês aqui, para dentro da gerência de projetos, porque, caramba, os números não estão muito legais. E aí a gente conhece a história. Está aqui o PMI como instituto, é um instituto enorme, certo? Inclusive no Brasil, alguns números aqui um pouco defasados, mas como comparação mostram. E aí, das diversas certificações, reparo o que eu trouxe de número, mesmo sendo números um pouco mais antigos. O Brasil está aqui, por exemplo, em julho de 2016, tinha 17 mil e tantos PMPs em relação aos 723 do mundo. Ou seja, a gente estava na faixa de mais ou menos na faixa de 2,4%. Idem basicamente para o CAPM e por aí vai. Portanto, é um número referência. Existe a certificação PBA, como eu falei, hoje nós temos apenas 14 no Brasil, um número que eu estou estimando, eu não tenho o dado oficial do PMI ainda, certo? Mas isso aqui é dado oficial, a gente já tem 1.282 no mundo. Então, ano passado a gente tinha 0,9%, agora a gente tem 1,1% dos certificados em análise de negócio para gerenciamento de projetos. E por que eu estou trazendo esse número?
Porque a análise de negócio mesmo não era assunto específico do PMI. O que é assunto específico da análise de negócio é de um outro instituto chamado IIBA, ou IBA, que é o International Institute for Business Analysis, do qual eu sou presidente da filial aqui em Minas Gerais. E perceba, é um instituto minúsculo perto do PMI, perfeito. Ele basicamente copiou o modelo do PMI. Em vez do PMBOK, ele tem o Business Analysis Board of Knowledge, e ele trata a análise de negócio, como eu vou definir com vocês, como um todo, onde a análise de negócio para gerenciamento de projetos é parte dela. Até aí tudo bem, mas olha os números. E realmente esse aqui eu também não tem atualizado, mas o percentual já dá a diferença, ou seja, das certificações do IBA, nós temos, comparativamente e proporcionalmente ao que existe no mundo, muito poucos analistas de negócios certificados no Brasil, certo? Tanto para projetos quanto análise de negócio pura. E, para bom entendedor, minha palavra basta, ou seja, quem chega primeiro bebe água limpa. Falta gente tanto capacitada, que é o primeiro ponto, quanto certificada, por consequência, em análise de negócio no Brasil, comparativamente com o que a gente tem de profissionais lá fora. Ok? Então, o problema que o PMI citou fica mais evidente que, nesse ponto, no Brasil, a gente tende a ter um problema um pouco maior, já que ela dá tanta importância, como ela citou e eu vou detalhar, para análise de negócio em projetos. Agora, vamos definir as duas coisas e por que IBA de um lado, PMI do outro, análise de negócio de um lado, gestão de projetos, o que uma coisa tem a ver com a outra? Repara a definição das duas áreas. E foi basicamente o porquê eu, como gerente de projeto de anos de experiência, resolvi me enveredar nessa área de análise de negócio. Porque eu vi ali algo que poderia acrescentar a minha forma de trabalho como gerente de projeto inicialmente. E a definição de gerenciamento de projetos a gente conhece, tá aqui, aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas em atividades de projetos para que os projetos atinjam seus objetivos. Portanto, processo, rotina não entra na área de projetos, mas entra na área de análise de negócios, por exemplo, porque, repara, definição, conjunto de tarefas e técnicas utilizadas para trabalhar como ligação entre as partes interessadas, compreender a estrutura, inclusive estratégia, políticas e operações, não é rotina, de uma organização, e aqui está o principal. Função da análise de negócio, recomendar soluções que permitam à organização atingir seus objetivos. Então, o foco da análise de negócio é fazer com que um negócio seja bem sucedido. O foco inicial da gestão de projetos é fazer com que os projetos sejam bem sucedidos e, por consequência, as organizações. Então, eu vi uma grande sinergia justamente porque a solução da análise de negócio pode ser a abertura de um projeto, assim como pode ser uma rotina também, um processo, não entraria na área do PMI. Portanto, uma visão um pouco mais ampla, não necessariamente melhor ou pior, mas a sinergia fica óbvia, perfeito? Questão do alinhamento, então, fica bem claro aqui. Só que, então, a análise de negócio era esse tal desse IBA. Beleza. E como vocês viram pelo PMI, eles viram uma necessidade de lidar com isso. E como que eles fizeram? Como eles trouxeram, vamos dizer assim, a análise de negócio para dentro do gerenciamento de projetos? Em 2014, o PMI lançou uma certificação, o PMI PBA, em caráter experimental, e logo depois, em dezembro, lançou o guia deles, que estava no formato draft, chamado Business Analysis for Practitioners, a Practice Guide. Portanto, não é um BOK, mas é um guia de melhores práticas, ou seja, o PMI pegou aquilo da análise de negócio, que é bem mais amplo do que isso, porém que é necessário para aumentar a chance de alinhamento e sucesso de um projeto, de valor de um projeto com o negócio, e colocou num guia dele. Ou seja, para quem é gerente de projeto, está aqui mastigado o que a análise de negócio para projetos precisaria. Perfeito? E a certificação por consequência. Foi esse o caminho que o PMI trilhou. E previsto para lançamento esse ano, aí sim o BOK de análise de negócio, o PMI está lançando logo em seguida. Está na versão draft ainda, em breve vai ser lançado.
Para quem é membro do PMI, você faz download gratuito, certo? Eles deixaram gratuito para todos. Para quem é membro do PMI, você faz o download gratuito no site do PMI desse guia. Seria o quê? Análise de negócio para o gerenciamento de projetos. E o que esse guia fala? Está aqui. Prover orientação de como aplicar efetivamente práticas de análise de negócio, perceba, em programas e projetos apenas, não envolvendo estratégia, não envolvendo portfólio. Coisa que o próximo guia, que na verdade é um BOC que o PMI está lançando, vai envolver estratégia sim. Então eles começaram, como a gente fala aqui em Minas, comendo pelas beiradas, começando em programas e projetos. E com função, para conduzir resultados bem-sucedidos para o negócio. Ou seja, projetos gerando resultado para o negócio, não sendo apenas bem-sucedidos. E eles separaram a análise de negócio para gerenciamento de projetos, não em áreas de conhecimento, como é a gestão de projetos, mas em domínios. É só mudar a nomenclatura. Que seria Needs Assessment, eu vou detalhar com vocês, necessidades do negócio, planejamento da análise de negócio, Business Analysis Planning, Requirements Elicitation and Analysis, elicitação e a análise de requisitos, que é o principal, rastreabilidade e monitoramento de requisitos no ciclo de vida de um projeto, e ao final e após a implementação do projeto, Solution Evaluation, avaliação da solução desse projeto, sendo que ao final dele entregue se ele gerou o benefício que era esperado lá no início em Needs Assessment. Needs Assessment começa antes de um projeto e Solution Evaluation termina depois. Portanto, o ciclo de vida da análise de negócio em projetos começa antes de um projeto e termina depois. Antes, para garantir que o projeto, sendo bem sucedido, gera resultado para o negócio, e depois para medir se o resultado do projeto está gerando o resultado para o negócio que foi planejado e esperado. Então são esses domínios da análise de negócio para o gerenciamento de projetos, óbvio, as partes mais importantes da certificação por consequência. Correto? Certificação esta, que ela está aqui, PMI PBA. Foco dela, avaliar e analisar problemas do negócio que vão gerar projetos. Lembra? Ou um problema, uma oportunidade se transforma, a gente vai procurar uma solução e um projeto seria a forma de implementar essa solução. E gerenciar requisitos em projetos e programas, como a gente citou, os dois calcanhares de Aquiles que o estudo, principalmente do PMI, colocou. Correto? E aí, o PMI já tem uma experiência a respeito de certificação e cai na mesma característica de outras certificações, como a PMP, por exemplo, onde você precisa cumprir requisitos de elegibilidade para poder fazer a prova, porque ela cobra tanto conhecimento como experiência. Então, perceba, considerando que a grande maioria teria curso superior, a gente precisaria comprovar, assim como no PMP, 4.500 horas, só que aqui é de análise de negócio. Ao passo que o PMP a gente precisa comprovar 4.500 horas de experiência em projetos. Só que repara que barato. Experiência está aqui, Business Analysis Experience. Só que está aqui, General Project Experience. Destas 4.500 horas, a gente precisa comprovar 2.000 horas de trabalhos em projetos, em times de projetos, não como necessariamente gerente de projeto, correto? E mais ainda, se você for PMP, tu não precisa comprovar essas 2.000 horas de projetos, elas já são computadas automaticamente. Sobra, portanto, para que você comprove as 2.500 horas complementares de análise de negócio. Que, como eu falo para todo mundo, a gente fala, mas eu não sou analista de negócio, eu não trabalho com análise de negócio. Vá por mim. Trabalha assim e às vezes nem sabe. Porque se você faz uma pré-venda, tu está fazendo análise de negócio, porque você está procurando uma solução para um cliente. Se você trabalha com teste de software, por exemplo, que tem muita gente, tem uma área, tem certificações específicas, você está fazendo, lembra aquela última área, Solution Evaluation. Você está avaliando um software que é uma solução, perfeito? Se você trabalha requisitos em escopo técnicos, inclusive,
Se você for um especialista num produto do projeto, você está lidando com a análise de negócio. Então, essa parte de elegibilidade eu considero tranquila. A gente costuma ter, sim, quem está aí no mercado no dia a dia. Eu falo brincando, de médico, louco e analista de negócio, todo mundo tem um pouco, porque só falta o título, só falta a característica, porque a gente só não sabia que tinha esse nome, correto? E perceba, a prova tem a mesma característica das demais provas de certificação do PMI, portanto, quem já fez alguma é no mesmo modelo, no caso do PBA, de 200 questões em 4 horas, letras A, B, C e D, sendo que delas normalmente a gente elimina 2 e fica entre 2. E com pesos diferentes, onde Elicitation and Analysis é o peso maior, tem 35%, um terço, um pouco mais da prova. Planning, Business Analysis Planning, tem 22% da prova. Então aqui está a parte principal, que é planejar análise de negócios dentro de um projeto e trabalhar a licitação e análise, decomposição, gerenciamento de requisitos, que é o principal. E as demais um pouco menos. Needs Assessment 18, Solution Evaluation 10, Traceability Monitoring do ciclo de vida de requisitos em um projeto 15. Perfeito. Então tem um pouco da característica do PMP, como eu citei, pela experiência que o próprio PMI já tem a respeito do assunto. Portanto, isso vai longe, as pessoas costumam ter bastante dúvidas a respeito da certificação. O Fabiano, eu tenho certeza, deixa eu ver se é o Fabiano ou se é o Alisson. O Fabiano está no nosso roteiro para certificação, o Alisson não tenho certeza, mas caso tenha algumas dúvidas a respeito das características da certificação, elegibilidade, etc. e tal, a gente tem um roteiro para certificação, que eu estou botando o link aí para vocês, bem mastigadinho, que fala sobre o que é a certificação, compara inclusive, Fabiano, que a gente conversou mais cedo, a certificação PMI e PBA com as outras certificações de análise de negócio, como CBAP e CCBA do IBA. Portanto, analisa pela tua característica se essa certificação seria melhor ou não para o que você quer de carreira, a questão de horas de experiência, qual o conhecimento necessário e questões de estratégia de estudo. São as 5 perguntas tradicionais que um candidato a uma certificação tem e nesse roteiro aqui está bem detalhado as respostas para cada uma delas, portanto, quem não teve contato com esse roteiro, recomendo, porque ele mata grande parte dessas questões a respeito de prova a respeito da certificação. Perfeito? Ok, Alisson, ok, Fabiano, por enquanto, da introdução e da característica da certificação, ok para vocês? Fabiano, ok? Beleza, Alisson? Legal. Então agora vocês são oficialmente alunos. Então agora, por favor, se ajeitem aí na cadeira. Não sei se aí está uma noite fria como está aqui em Belo Horizonte. Certo? Se aconcheguem aí. Não façam bagunça, porque agora vocês são alunos, eu sou professor e vamos fazer uma mini aula preparatória para a certificação PMI e PBA. Fabiano, muito frio. Tu está falando de onde, Fabiano? Macaé? Rapaz, se Macaé tá frio, se tu estivesse em Petrópolis ainda vai. O Alisson, eu tô vendo aqui, o dele, se eu não me engano, é Curitiba. Então, Fabiano, com o Alisson a gente não pode conversar, que Curitiba é outro nível de conversa quando fala de temperatura. Então, vamos deixar quieta essa parte de temperatura para lá. Aí o Alisson não serve de referência para a gente. Mas repare, independente se você está em Macaé, está em Curitiba ou em Belo Horizonte, a partir do momento que você entra no curso, você vai receber em casa, certo, o material. E o material é composto pelo livro, ele está aqui bonitinho na caixa como você vai receber, e as apostilas, certo? Sendo que as apostilas são feitas por módulos, óbvio, de cada uma delas. E se você adquirir antecipadamente, você já recebe e já pode ir estudando separadamente, perfeito?
Como parte do material também tem um acesso ao que a gente vai brincar daqui a pouco, aos simulados online, para a gente fazer questão de prova, certo? E você vai receber também o PMI e PBA, PMI e PBA Study Tables, que é um PDF que, repare, você pode ir clicando, vou dar um zoom aqui, você pode ir clicando em cada link desse, num PDF, ele te manda para área específica. Então, isso aqui te permite fazer um ping-pong entre o conteúdo, facilita uma parte de decoreba, facilita um estudo conjunto do todo. Então, como tem muito conteúdo, aqui você pode ir surfando no conteúdo, clicando em cada um dos links e indo em cada um dos pontos específicos. É um resumão, certo? A respeito do assunto, um PDF bem bacana que faz parte do material. Portanto, meus caros, então, vamos para a aula. Porque, repare, agora até o slide muda. Porque esse é o slide que a gente tem no curso. Perfeito? E com um detalhe que eu passei batido, esse é um curso de uma empresa norte-americana chamada Watermark Learning. Ela está aqui, certo? Eu tenho a alegria de representar eles no Brasil. Eles têm alunos em 101 países, se eu não me engano. Então, esse curso é um curso padrão mundial e eles são referências, inclusive para o próprio PMI americano, para certificação, para análise de negócio em gerência de projetos. E foi por isso que eu tive lá nos Estados Unidos para trazê-los, porque os caras são a referência mundial a respeito do assunto. Então, não é um material somente que traz a minha experiência, é um padrão mundial, certo? Que aqui eu posso, como vocês vão ver, adaptar para as características nossas de ensino e utilizá-lo aqui no Brasil. Então, já larga com uma baita de uma vantagem em relação a outros conteúdos pela experiência que esses caras têm. Eles foram consultados, inclusive, pelo PMI para essa certificação específica do PBA, por exemplo. Então, você recebe o teu material em casa. Antes de começar a aula, a gente tem uma reunião de kickoff, justamente para que as pessoas evitem de ter os problemas com a ferramenta, correto? Que é normal. E aí a gente deixa tudo pronto, certinho, bonitinho, para poder começar o curso. E no online ao vivo, são 12 aulas de 3 horas, 2 vezes por semana. Por que isso? Porque permite didaticamente que a gente tenha um intervalo entre as aulas para que os alunos possam fazer as revisões, fazer os exercícios e revisar o conteúdo. Então, essa é a forma que eu considero uma ideal, e pelos resultados que a gente tem tido, ainda bem tem provado isso, para o trabalho. Diferente do que o americano gosta muito, que é o bootcamp, que ele concentra a aula toda em pequenos períodos de tempo. Que pode até funcionar legal e funciona legal para o ao vivo, mas para o online nem tanto. Então, esse modelo aqui que eu adaptei fazendo essa separação tem ido muito bem. Então, você repara o conteúdo. Welcome Instructions no início e Foundations, que são os conteúdos iniciais, que é o que a gente vai tratar daqui a pouco. Competencies, que é a parte de soft skills, liderança, comunicação para o analista de negócio. E aí entram os domínios. Needs Assessment 1 e 2, preciso de 2 aulas por conteúdo. Planning 1 e 2. Análises, que é o maior, 1, 2 e 3. 3 aulas, 9 horas de análise. Elicitation, Requirements Elicitation and Analysis. Uma de Traceability Monitoring. Uma de Evaluation. E as 2 últimas aulas têm a ver com o quê? Estratégia de prova, simulado, está aqui o Warm-up Exam, que, como eu vou mostrar para vocês, há um acompanhamento individualizado a respeito do trabalho dos alunos. A gente trabalha com turmas, no mínimo, de 3 pessoas, normalmente a gente tem 5, certo? E no máximo, inclusive da Oremar que eu já peguei, são 9 ou 7, que eu já considero muito. Eu gosto de trabalhar com 5, no máximo 7, justamente porque a gente tem um acompanhamento individualizado, como eu vou mostrar, correto? Então a gente foca muito nessa característica. E a última aula, 3 horas de simulado, justamente porque a gente vai colhendo o resultado dos alunos no meio do caminho, vai direcionando o estudo, o trabalho deles. Temos aqui em Plane um plano de estudo, que vai sendo seguido durante o curso e após o curso para que o aluno possa trabalhar.
correto? Então, esse welcome, ele trata de questão de certificação para as pessoas fazerem a abertura da elegibilidade, se inscreverem na prova, certo? Como que funciona e a característica do curso. E aí, ainda na primeira aula, a gente entraria em Foundations, que aí a gente já começa a entrar nos conceitos iniciais de análise de negócios, correto? E claro, aqui são 2 horas de aula a respeito de Foundations, que fala das características da análise de negócio para gerenciamento de projetos. E no final dela, ela começa a citar os conceitos que eu consigo trazer para vocês. Tanto que, repare, slide 18 já está aqui. Terms to know, ou seja, os conceitos iniciais, que seria Adaptative Life Cycle, ou seja, a análise de negócio ela tem que se adaptar ao modelo de gestão de projetos que vai ser utilizado, se é Agile ou se é Cascata ou Waterfall. Então entra aqui também a parte Agile. E entra o tradicional Waterfall ou Cascata, dependendo do ciclo de vida onde o projeto vai estar, a análise de negócio tem que adaptar o trabalho dela a essa característica da gestão de projetos. O que é a análise de negócio? O que é o analista de negócio? A definição de solução. E o que eu trouxe aqui, já que é o ponto principal, uma parte inicial de definição do que é requisito. E percebam, como vocês já viram, o curso ele fica em inglês e português. Por quê? A prova é em inglês, o material é em inglês. Portanto, a característica do inglês pesa em relação a como o aluno vai trabalhar e como ele vai aprender, vamos dizer assim. Dependendo da característica dele, do conhecimento dele de inglês, a gente planeja e direciona o estudo de uma forma diferente. Mas aqui permite que a gente fale a aula inteira em português e trate os termos como tem que ser todos em inglês, porque a prova é em inglês. Correto? E aqui olha a parte de requisito. Tipos de requisitos na visão do PMI. Não muda muito para o restante. E primeiro, olha que legal que o Auermark coloca. Mnemonic. É uma forma da gente decorar alguns pontos específicos que são cobrados, inclusive, na prova, através de lista. Tem 4 tipos de perguntas. Lista das listas, contexto, conceito, certo? E tem as inversas, vamos chamar assim, onde o que não é, por exemplo. Então, principalmente para as que são lista das listas, o mnemônico nos ajuda, ou seja, repare, buy some, tudo em inglês, buy some fun new treats for powerful quarterbacks. Esse mnemônico é até meio ruim, eu confesso, outros são fantásticos, mas o que ele quer falar? Que a gente precisa lembrar os tipos de requisitos, que vai ser cobrado em prova. Business requirements é o buy. Some, stakeholder, S de stakeholder. Some, fun, functional. New, de non-functional. Treats, é o T. For powerful quarterbacks. E para quem gosta de futebol americano, é o marido da Gisele Bündchen mesmo. Também não lembro da Gisele Bündchen, mas não lembro o nome do cara. Isso é bom sinal. Mas o quarterback é justamente o que está sendo citado aqui. Você lembra dessa frase? Você lembra dos requisitos. E seria o quê? Business requirements, requisitos do negócio. Transformar estratégia em requisito, ou seja, o que o negócio quer, o que ele precisa, certo? Não vou definir requisito, mas é basicamente o que a gente tem que cumprir para cumprir a expectativa das partes interessadas, em linhas gerais. Mas quais partes interessadas? O negócio é um. Stakeholder. Alguns stakeholders específicos vão ter requisitos, vão ter necessidades. A solução, mesmo não sendo uma parte interessada, ela vai ter requisito que vai o quê? Materializar uma solução que atende a partes interessadas e ao negócio. Requisitos funcionais. O que a solução tem que fazer e não funcionais, como ela tem que fazer aquilo. Perfeito? Define os requisitos de uma solução. E aqui entra a parte técnica a respeito do produto pesado. Turma de software sabe. A engenharia de software pega nesse ponto aqui. Requisitos de produto, principalmente no caso do software.
Requisitos de transição. Antes e depois da solução implementada, o que vai mudar a respeito do status quo, vamos chamar assim. Requisitos de projeto, começa a juntar com o escopo do projeto. E requisitos de qualidade, que tem a ver o quê? Com o que a gente precisa medir para saber se esse projeto atende principalmente às partes interessadas e ao negócio lá em cima, correto? Em linhas gerais, seriam os tipos de requisitos como o PMI colocou, correto? E assim como os demais termos, a gente iria estudar os assuntos principais aqui em Foundations e que chegaria no final do capítulo com Practice Exam. O livro, que faz parte do conteúdo, ele contém, ao final de cada módulo, 10 questões para que, terminou a primeira aula, vocês, entre uma aula e outra, vão fazer as 10 questões que nos permite, como instrutor, medir o desempenho inicial de vocês, ou seja, o que vocês absorveram, certo, da aula, especificamente. E aí, a gente começa a aula seguinte corrigindo esses exercícios. E eu, no caso, como instrutor, que eu sou instrutor do PBA, mas os demais instrutores, a gente anota o resultado de vocês para ir fazendo o quê? O acompanhamento do desempenho em cima de um plano de estudo. E aí a gente vai fazer exercício agora. Então, já que vocês são alunos, como que funciona a correção? Claro, vocês estariam recebendo o livro e fazendo as questões. Na aula seguinte a gente corrige. Então a gente vai fazer o exercício. Eu vou agora compartilhar minha tela. E vocês verão, certo, o PDF referente ao livro que vocês receberiam em formato de papel, no caso. Perfeito? Eu vou colocar o que eu preciso aqui das telinhas ao lado. E a gente faria a correção. Correto? Então, claro, como a gente está fazendo aqui ao vivo a cores, vamos chamar assim, e os simulados a gente faz ao vivo a cores, como nós temos, deixa eu pegar aqui onde está o cronômetro, só um momento, olha ele aqui. Como nós temos o ao vivo a cores, com a prova sendo 200 questões em 4 horas, eu começo, como instrutor, a colocar vocês para aprender esse número, 1 minuto e 12 segundos por questão. Que assim o nosso cérebro vai se condicionando a saber quando a gente está gastando mais ou menos tempo do que a média do que a gente tem por questão, já que são 200 questões para 4 horas, correto? Então, o que eu proponho? Como a gente está aqui brincando mais, lembra? Vamos experimentar como é que funciona. Eu vou dar 1 minuto e 12 segundos para vocês responderem. Por exemplo, a número 3 que está aqui. Pode ser? E aí, quando vocês tiveram resposta, escrevam privadamente aqui no chat para a gente fazer a correção como seria na aula seguinte. Então, vamos lá. Questão 3, 1 minuto e 12 segundos, está com vocês. E essa eu separei justamente porque ela tem a ver com o que a gente citou. E caramba, não é que vocês, apesar do frio, estão prestando atenção, porque, repara, nós tivemos uma resposta B e a outra B também. Então, repara, o nosso cronômetro fica aqui, certo? Ah, o Alisson está falando AC também, então vou colocar aqui AC. E aí eu vou querer saber. Então, a correção é feita nessa linha. A gente debate com o que está aqui, certo?
É D? Então vamos tirar aqui. Então vamos colocar aqui AD. Beleza. Então a gente tem condição de debater. Então, percebam. Aqui, vocês já teoricamente eliminaram duas. Ou seja, optional está fora. Isso aqui seria, teoricamente, você está fazendo uma graduação ou dando um nível de importância, não um tipo de requisito. Certo? E a A, ela estaria errada por quê? Business, stakeholder, functional, non-functional, transition. Está faltando coisa. Perceba? Então, por isso que ela está errada. E comparando as demais, eu vou deixar o Alisson. Isso, o Alisson está citando aqui. O Alisson está colocando no chat aqui, incompleta. Exato. Então, esse aqui, e é assim que funcionam as questões. A gente tem 4, sendo que a gente elimina 2. O Alisson citou bem essa aqui, a letra A está incompleta. E a gente fica normalmente em dúvida entre duas, que está basicamente entre a B e a D. E o que a gente começa a passar para vocês? Mostrar para vocês que o PMI cobra a questão mais certa. Então vamos comparar elas. A gente aqui tem stakeholder. Solution requirements, que ele abriu aqui, como a gente viu, em functional e non-functional. Portanto, está similar. Transition, project e quality. Então, até aqui tudo igual. Qual que é a única diferença que nós temos aqui? É justamente o quê? Business, sponsor. Portanto, aí que está a pegadinha. Aqui está errado a D, certo? Porque, Alisson, é sponsor ou é business? Sponsor é uma parte do negócio, é business, exatamente. Então, aí que é a pegadinha. Portanto, aqui business está correto. Portanto, a letra B seria correta. Então, esse é o tipo de forma da gente analisar as questões que a gente vai corrigindo elas e, com o passar do curso, a pessoa vai lidando tanto com o tempo, certo? Lidando com a dificuldade, que todo mundo vai ter inglês, ninguém é nativo na língua, correto? Mas vai entendendo a estratégia dos tipos de questão, do que é cobrado e como é cobrado. Então, isso aqui gera uma baita de uma experiência para a gente ir mais tranquilo para a prova. Perfeito? Ok para como funciona a correção? Levanta a mão ou digita aí no chat se ficou ok para vocês aí a parte dos simulados. Legal. É das partes mais ricas que a gente tem aqui, sem sombra de dúvida. Perfeito? E aí, fazendo as correções, certo? Fica anotado o desempenho de cada um. Portanto, é como se começasse a segunda aula, corrigindo o assunto da aula anterior, que aí, a partir daí, vocês passam a fazer o simulado por conta, vamos chamar assim, que eu vou mostrar para vocês e vamos fazer um daqui a pouco. Por quê? Entraria no próximo assunto, que aqui eu vou, claro, óbvio, resumir bem, que chama-se Needs Assessment, por exemplo, que aqui eu mostro como funciona a parte da aula numa área técnica, ou seja, num domínio, correto? E perceba, não é à toa, não. Aqui Needs Assessment está em verde, justamente porque toda a parte de imagem, sim, Fabiano, todo capítulo tem exercício no final. São 10 exercícios ao final de cada capítulo, e o de análises, por ser muito grande, tem 20. Portanto, tem exercícios só no livro, além dos simulados online, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco. Sim, exatamente, Fabiano. Perfeito. Por isso que a gente usa os exercícios do livro, que tendem a ser mais fáceis, para medir o nível de absorção que o aluno tem com a aula, e aí depois da correção ele volta, rever o vídeo da aula, caso ele queira. Por isso o Fabiano conversou comigo, Alisson, eu queria fazer um EAD, porque eu não sei quando que eu vou poder, se for o caso, Fabiano, ter acesso. Eu já tive 2 alunos que eles basicamente não participaram da aula ao vivo, mas por questão de viagem, de trabalhar em obra, de trabalhar em trecho, não tem internet em vários locais que eles estavam,
eles assistiam às aulas gravadas, eles acompanharam como se fosse um EAD específico. A diferença é que aqui a gente tem um acompanhamento individualizado, certo? E quando ele pode acompanhar ao vivo, tem um ganho, certo, da interação. Mas funciona igualmente. Então, aqui Needs Assessment na visão, porque, reparem, desde o início, olha aqui, as áreas de conhecimento, aqui é Needs Assessment, verdinho. E não é à toa também porque é verde. O livro, Business Analysis for Practitioners, repare a capa. Eu tenho uma parte verde, outra azul, uma roxinha, um vermelho e um amarelo. São exatamente os 5 domínios. Então, até para quem é visual, que é o meu caso, você vai bater o olho no verde e vai lembrar que está falando de Needs Assessment. Isso para a prova facilita muito para quem é visual, justamente porque você vai juntando cores, as figuras, as visões, e o cérebro organiza melhor a informação do que tudo monocromático, vamos chamar assim. Então aqui você vai ficar bombardeado com verde, que é Needs Assessment ou necessidades do negócio. E como funciona a aula dentro de um domínio? Tudo visual, Alisson. Porque tem pessoas, e aí não tenho aqui o slide específico do Aremark, são 4 características diferentes de aprendizado que a Aremark trouxe num estudo chamado Learning Wheel, ou círculo, círculo, vamos chamar assim, de conhecimento. Que a gente, no início, pega a característica de cada um dos alunos para poder direcionar o estudo dele, e principalmente o plano de estudo, a característica dele, porque cada um é diferente. Eu sou o que eles chamam de Red Energy, eu gosto das coisas buletizadas, é cara de professor, né? Fala pra caramba, tem que ter tudo mastigadinho, direto ao ponto. Ao passo que, por exemplo, na nossa turma passada, tinha um aluno que ele é todo metódico, até a forma de falar dele é tranquila. Então, ele precisa ter um estudo concentrado e a fundo no assunto. E foi o nosso melhor aluno em termos de desempenho no curso inteiro. Então, não é de uma forma só, tem que ser específico para a forma de cada um. E alguns são mais visuais, alguns são mais auditivos. Então aqui a gente tem todas as opções. O Mnemonic é muito auditivo, porque ele te dá uma sigla, e o visual complementa para quem tem o outro lado. Então, são as dicas que fazem com que a gente consiga absorver grande conteúdo em pouco tempo e memorizar, não somente com uma prova, mas para a vida profissional depois, que é o segundo passo. Então, Needs Assessment seria como? Repara, e aí foi minha adaptação, eu transformei tudo mais visual, que eu sou visual pra caramba, onde agora a gente quebra Needs Assessment nas 5 chamadas tarefas. Perfeito? Onde seria... E aí, para quem é visual, não só com corpo, letra, número, 2 Needs Assessment, 2.1. Define Business Needs, 2.2, Determine Value Proposition, 2.3, Develop Project Goals, 2.4, Identify Stakeholders e 2.5, Determine Stakeholder Values. Portanto, estão aqui os objetivos. Discutir os principais conceitos, entender as tarefas e processos, é isso aqui, certo? E explicar, sim, ferramentas e técnicas. Tem bastante ferramenta e técnica. Portanto, fala qual é o objetivo desse domínio específico. Ufa, tomei um susto aqui porque o Webex aqui deu uma parada. Todo mundo me ouvindo, correto? Sim, beleza. Ferramenta sempre tem algumas emoções, vamos dizer assim. E qual é o objetivo de Needs Assessment? Está aqui. Entender o negócio, ou problema ou oportunidade do negócio, avaliar várias entradas para ajudar a desenvolver, que foi desculpa, deixa eu pegar aqui, que foi a pergunta do Fabiano, sim, foi a pergunta do Fabiano mais cedo, para desenvolver o quê? Um business case, uma solução efetiva. O business case vai ser o quê? Uma solução viável economicamente. Então a gente vai propor solução para o negócio, que vai virar um projeto.
e entender as principais áreas, incluindo definição de problema, goals and objectives, que vai entrar na parte de escopo de projeto, identificação de partes interessadas e análise das partes interessadas. E aí, dentro do visual, de novo, a gente tem o mnemonic, bold vendor get some value, e a gente tem aqui a definição de cada uma das tarefas que compõem, certo, a área de needs assessment. Perfeito? E aí a gente entraria em cada uma delas, onde, repara, 2.1, define business needs. Definição, define or review a business problem or opportunity using problem and opportunity techniques, ou seja, técnicas para analisar o problema ou oportunidade. Por que isso? Os clientes, ou até o gerente de projeto, ou não importa quem dentro do nível de negócio, ele tende a trazer a solução que ele acha para o problema dele. E não necessariamente essa solução é a melhor para o negócio, ou até para ele mesmo. Então, uma das primeiras coisas que eu aprendi como analista de negócio é que você tem que falar não. Ou seja, você tem que entregar não o que o cliente quer, mas o que ele realmente precisa. E aqui a gente vai na raiz do problema, ou seja, antes do projeto, esse projeto é para resolver o quê? E daí vai sair uma solução que vai se materializar, está aqui, Solution Scope Statement, certo? Que é uma solução viável tecnicamente, e Business Case, uma solução viável economicamente. Perfeito? Entende o conceito da tarefa? Para quem gosta do visual, aí a minha adaptação, eu coloquei isso através do visual ITO. ITO é Inputs, Tasks and Outputs. Portanto, quais são as entradas dessa tarefa? Business Problem Opportunity. Qual é a saída? Solution Scope Statement. E qual é o conjunto de ferramentas? Problem Solving and Opportunity Identification. E Root Cause Analysis, causa raiz, como forma de transformar a entrada em saída. E aqui a gente iria trabalhar ferramenta por ferramenta, certo? Com os alunos, dando a visão da primeira tarefa, que seria, por exemplo, 2.1, Define Business Needs, que é o B do mnemonic, que quer dizer Bold Vendor Get Some Value. Quem gosta do visual, está aqui tudo verdinho com ITO, e quem gosta do auditivo de leitura, o mnemonic facilita nesse ponto. Correto? É assim que funciona. E aí, da mesma forma, ao final, os alunos fariam do livro as 10 questões, certo? Na aula seguinte, as 10 questões são corrigidas, só que aí entra a diferença. A partir do momento que é feita a correção, os alunos voltam, pegam o vídeo, revisam o conteúdo e vão usar o quê? O simulado online da Orermark. Ou seja, é feito um segundo simulado para agora poder medir o resultado da revisão, que é o simulado online que eu vou apresentar para vocês. Correto? Portanto, tem para casa para o aluno, vamos dizer assim, dar sequência no seu estudo pelo plano de estudo. Então percebam, como parte do material, vocês vão ter acesso a 90 dias. E por que 90 dias? O nosso curso demora 1 mês e pouco, certo? Não dá 1 mês e meio. Portanto, a gente coloca que os alunos em 1 mês e meio, 2 meses no máximo, eles têm que fazer a prova justamente por questão didática, não pode deixar passar muito tempo. Então, é exatamente o tempo, certo, dos 90 dias. Então, vocês receberão como parte do material o login. Repare que a gente tem Alisson para as demais certificações, como tu havia falado. Aqui está a PBA, você faz o seu login, certo? E aqui entra o drill, porque a gente vai focar num domínio específico, Needs Assessment. Perfeito? Onde aqui são 25 questões. Begin Exam. Vamos. Rodando o bambolê. Beleza. Cara, pegamos uma questão gigante em termos de conteúdo que faz a gente gastar um baita de um tempo, certo, para ler. Então, essa é aquelas que a gente gasta mais de 1 minuto, 12 segundos, com certeza absoluta. E aí, vou chutar uma questão aqui, claro que vocês iriam responder. E que detalhe, é a mesma característica, não visual, mas do sistema da prova
uso que é que você pode fazer flag, que é marcar a questão, certo? Só tem a diferença. Aqui ele vai marcando o tempo, certo? E se você acertou, ele te fala, acertou, beleza. Se não, questão por questão elas são comentadas, correto? Então, você tem condição de revisar suas questões, que essas aqui não são corrigidas durante a aula, mas você tem condição de revisar, certo? O segundo estágio. Portanto, as 10 questões do livro para ver a absorção do que foi visto na aula, do que a pessoa assimilou na aula. Depois o aluno vai, pega o vídeo, se for o caso, revisa o conteúdo e faz o drill. Então, a gente tem esses 2 passos para ver o quê? Qual é o ponto inicial que ele está a respeito, no nosso caso, de Needs Assessment. Perfeito? Isso aqui também vai ser usado posteriormente para o estudo pós-curso. Que cá para nós, estão aqui as aulas todas gravadas de acesso. Inclusive, Alisson, já que você está usando um mobile, eu escolhi o Vimeo justamente porque é mobile. Você consegue acessar, certo, as aulas todas aqui através de mobile. Pergunta do Alisson, a prova é via web remoto dessa forma mesmo? Não. A única prova que é via web é a ETCB do IBA, que você faz remotamente, mas a prova PMI-PB é no centro prométrico. Você vai fisicamente no centro de prova, o mesmo que é feito o PMP, certo? Que tem câmera, tem todo o sistema vamos dizer assim, vigilância do centro prométrico para garantir que você está fazendo a prova sozinho, sem cola nem nada, etc. e tal. Então você vai fisicamente no local. Mas tem a mesma característica de clicar, passa para a próxima, marca, revisa, certo? Só não tem, claro, as respostas de cada uma logo depois. Então a prova é feita no centro prométrico, fisicamente, onde tem no Rio, obviamente, e Curitiba, esse é o problema, Alisson. Não entendo por que não tem um centro prométrico em Curitiba. Se eu não me engano, o mais próximo ou é São Paulo ou é Porto Alegre. Por incrível que pareça, não dá para entender. Dá até vontade de abrir um centro prométrico em Curitiba, porque, caramba, a demanda para a cidade e para a região já era há muito tempo para ser feito. Então, turma de Curitiba tem essa dificuldade, certo? Os mais próximos seriam São Paulo ou Porto Alegre. Ok? Então, realmente, Alisson, tem esse pormenor aí para a turma de Curitiba, infelizmente. E aí, repare. Pergunta do Alisson, você não imagina a oportunidade do PB nas consultorias SAP? Fiquei até curioso com a pergunta, porque em consultoria, meu amigo, análise de negócio é coisa de consultor, é propor solução para um cliente. Pode ser SAP, eu busquei isso porque eu comecei a ver dificuldades nos escritórios de projetos que eu implementava de cumprir a expectativa do cliente. Então, eu busquei análise de negócio justamente nessa linha, porque eu via que eu, como um analista de negócio capacitado, eu seria um melhor consultor. Porque um consultor nada mais faz do que propor solução para um cliente. E quando você materializa isso através de requisito, é muito mais fácil para você, ou aumenta cá para nós a chance de você cumprir a expectativa que chama-se de gerar valor para o negócio para as partes interessadas. Certo? Então, tu matou a charada, o horizonte é gigante. Perfeito? Aqui no PBA, focado para projetos, certo? De análise de negócio numa visão um pouco mais ampla. Mas dentro da mesma linha, propor solução. É uma afirmativa não ter o centro prométrico em Curitiba. É complicado isso, não dá para entender. Mas perceba. E aqui também da minha adaptação, e a Oremark, me dá a carta branca para eu fazer as brincadeiras que eu gosto. Repara, essa planilhinha Excel que você recebe, que eu fiz para mim, para o meu estudo, e eu passo para os alunos, onde, repara, a gente vai colocando o que acertou em cada uma, certo? Então, está aqui os valores reais de quando eu fiz a prova. Então, isso aqui não é piada, não. Eu tive que estudar em tempo recorde para fazer a prova, então eu sou o pior exemplo de aluno possível.
E aí, então, repare, está aqui os resultados, e vocês vão ter do que eu tirei em cada um. Aqui tem os pesos que a gente citou, perfeito, tudo colorido daquele jeito. E aí, a partir do momento que você vai colocando com o tempo, para a gente medir o tempo, a parte de tempo é fundamental, a gente começa a ver onde precisa estudar mais ou menos. Então, para mim, o planning foi fundamental. O Needs Assessment eu já comecei com 75, comecei legal. O planning comecei com 53. Então, aqui você vai identificando os pontos fortes e fracos de maneira a gente fazer o quê? A partir do momento, identificar a característica de cada um e, no plano de estudo, começar a focar aquele ponto do tipo, o cara gasta, aqui no meu caso, muito tempo na questão, então uma certa dificuldade no inglês, vamos fazer assim, vamos começar a trabalhar a palavra-chave. O cara gasta pouco tempo, então, tu pode fazer revisão ao final da prova. Tu tá mal em planning, tá mal em traceability monitoring, tu tá com mais dificuldade no processo até do próprio ciclo de vida de projeto. Então a gente consegue identificar as características e fazer um plano de estudo que é direcionado para a característica de cada um. Então, os números meus estão aqui, e eu passei na rabeira, porque eu tive menos de um mês para estudar por uma série de questões, certo? E a pergunta do Alisson está aqui, qual a nota mínima para passar? Não tem um número específico, Alisson, porque como funciona? O PMI, aleatoriamente, ele elimina 15% das questões da prova. Portanto, se ele, claro, eliminou 15% das questões que você acertou, a linha de corte para passar fica muito alta, certo? Agora, se eliminou 15% das questões que você errou, e claro, não vai ser exatamente isso, é aleatório, você pode passar com a nota mais baixa. Então, tá vendo aqui? Linha de corte dos 76%. É assim que eu planejo com meus alunos, que a gente vá para a prova com 76%, é o ideal, o mínimo para ir, certo? Teve alunos que foram com um pouco menos, mas você consegue ver que vai ter que contar com um pouco de sorte. A partir de 76%, tu está tranquilo para fazer a prova. Eu fui com exatamente 76%. Perfeito? Que aí tu está assim, acima da linha de corte do sarrafo. Ela pode chegar na prova, na prática, com 68%, certo? Ou até menos, dependendo da situação. Mas 76% é a linha de corte tranquilo para a gente poder ir com calma. Por isso, um plano para a gente chegar lá. Principalmente porque tem pesos diferentes, características diferentes e por aí vai. E após a prova, após o curso, é um norte, exatamente. É uma referência, não há um número preciso certo, por causa dessa eliminação dos 15%. E após o curso, eu marco uma ou duas reuniões com cada um dos alunos para acompanhar um plano de estudo. Meia hora, o cara atualiza a planilha, me mostra como é que está, vê como é que está o plano de estudo, eu reoriento o caminho, justamente para quê? Garantir que você vai em condições de passar na prova. Essa que é a ideia que a gente está aqui. Portanto, é uma certificação que vocês viram, tem pouca gente no mercado, certo? Desculpa, outro slide aqui. Vocês viram lá no Vimeo, as aulas ficam gravadas, como essa aqui está sendo gravada, eu vou disponibilizar no site lá depois, certo? De maneira que, vamos dizer assim, você tenha, tanto durante a aula, mas em qualquer horário pós-aula, certo? Os vídeos para poder estudar. Aqui para o PBA, e de novo, aí sim, como vocês viram, falta gente no mercado ainda, é uma área nova, é uma área que o PMI deu muita importância, é pouco conhecido ainda, mas pelos domínios e pelo que você já tem de experiência, fica óbvio que é um caminho sem volta, é um diferencial competitivo para quem é gerente de projeto, certo? E para quem quer passos maiores, o PBA é um passo. Eu considero que as outras certificações do IBA, como a CCBA e a CEBAP, são um nível mais alto. Então a gente pode ir galgando aí, vamos dizer assim, passos específicos, dependendo do que tu tem de plano de carreira. Perfeito? Então, hora do merchandising. Nossa quarta turma começa nessa próxima semana, certo? Está usando exatamente o que vocês viram aqui, portanto, essa experiência que vocês tiveram é assim exatamente como funciona a aula. Vou passar para o e-mail de vocês e para os que se inscreveram, certo? Se tiver interessado nessa turma, 14% de desconto até dia 7/7, ou seja, sexta-feira agora. Pode ser pago em até 8 vezes na loja RBN. Eu vou passar os links todos aqui para vocês.
Está aqui o link no site da RBN e informações mais específicas se quiser. Estaremos lançando um separado EAD. Qual que é a diferença? Ele vai ser mais barato que online ao vivo, vai ter o mesmo material que é livro, vai ter o mesmo simulado, vai ter a mesma planilha, só que ele não vai ter inicialmente um acompanhamento tão individualizado. Eu estou pensando em colocar como produto complementar, se for o caso, mas pela experiência do online ao vivo, a gente viu que vários alunos conseguiram estudar por conta, pegando só o vídeo, e muito bem. O segundo melhor aluno que eu tive, ele basicamente não viu aula, ele só viu os vídeos que a gente fez. Então, isso permite que a gente disponibilize a partir desse mês, no máximo em agosto, o EAD, que vai ser mais barato que o online ao vivo, certo? Mas vai ter a mesma característica, o mesmo material, o mesmo conteúdo, certo? Só que ele depende um pouco mais do aluno se direcionar. Dependendo da característica do aluno, putz, vale muito a pena. E os próximos está aqui, CEBAP e o ACP, o Agile o Agile do PMI entra logo em sequência dentro da mesma linha. Portanto, mesma historinha, livro, apostila e simulados. Para os dois casos, depende da característica, quem é mais autodidata, menos autodidata, tem as duas opções. Vocês vão receber isso, assim como o link dessa palestra, desse vídeo, os links que eu passei para vocês através do e-mail e um código com desconto de 14%, caso tenha interesse ainda em pegar a nossa quarta turma do PBA para a semana que vem. Perfeito, meus amigos? Era o que eu queria passar para vocês como experiência, certo? E falar em experiência, olha os caras aqui, Oremark com 25 anos e, pô, a gente já tem uma estradinha legal, 15, somos dois aí, a gente está de cabelo branco já, 40 anos aí de estrada, os dois juntos aí para trazer isso para vocês. Perfeito? E no mais, aberta a perguntas, inclusive podem abrir o microfone se quiserem ou pelo chat, como já tem feito aí durante a própria palestra. O Alisson gostou da ideia para consultoria. Alisson, vou botar um artigo, eu vou traduzindo, adaptando os artigos do Oremark, eles têm um que fala o quanto a análise de negócio se torna um melhor consultor. Exatamente, eu não consigo imaginar mais. E aí era o mesmo caso meu como gerente de projeto, eu sou engenheiro civil de formação, como é que a gente pensa em gestão de obras sem ter a gestão de projetos? Então, eu fazia obra sem ter um corpo de conhecimento estruturado, como é o PMBOK. Então, para quem é consultor, ter um corpo estruturado como é o PBA ou como é o BA-BOK, certo? Pô, não tem como a gente pensar coisa diferente. Concordo contigo, Alisson, gênero, número e grau. Perfeito. Beleza, Fabiano. Jóia, o Fabiano está falando da característica que eu já tinha falado desde o princípio. Fabiano, tu está lá no roteiro para certificação, eu já te inscrevi na parte do CEBAP. Então aí, meu amigo, tu está com as duas opções, vamos dizer assim, um problema bom para resolver, e teremos sim o EAD em breve, para quem quiser fazer, se for a tua característica, vai fundo, já é como experiência, já funcionou muito bem com outros alunos aqui do ao vivo, eles foram só no vídeo e deu super certo. Então, contigo não vai ser diferente não, meu caro. Perfeito, meus caros. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Alisson. Aos demais que vão estar recebendo isso aqui em vídeo, tiveram, por exemplo, alguma dificuldade de entrar, de chegar ou de instalar o Webex, eu estou disponibilizando isso, a nossa palestra aqui em vídeo, vai estar lá no site. Vão receber por e-mail e com o desconto, caso queiram também. Certo? Alisson falando aqui. Alisson, obrigado pela participação, pelos comentários aí. Fabiano também. E no mais, fico às ordens um pouco depois. Não tendo problema para vocês, a gente poderia encerrar por agora? Beleza. Valeu demais. Obrigado pela participação de vocês. Boa noite gelado onde estejam e até a próxima. Vamos juntos. Beleza, Alisson. Rapaz, tá frio aí, imagina. Beleza, Fabiano. Grande abraço, meus caros. Boa noite.